Estão me ouvindo? Estão Então, todos peraí. ouvindo? Bom dia, pessoal. Acho que sim, eu estou te ouvindo. Show. Bom dia, pessoal. Eu sou a Cris Knop e vim aqui para apresentar hoje a doutora Lívia Amorim, que falará um pouco para a gente sobre o bloqueio seletivo do tronco superior. Ainda no momento, a técnica padrão ouro é o bloqueio interescalênico para cirurgia de ombro, mas o bloqueio seletivo do tronco superior, pelo que a literatura vem mostrando, será não só uma técnica alternativa para pacientes pneumopatas, mas talvez aí, quem sabe, se torne aí a técnica de escolha. Então, vou passar a palavra para a doutora Lívia. Pode apresentar, Lívia. Bom dia, gente. Agradeço aí a presença de todos, desculpa aí pelo atraso. Então, me coube hoje esse tema que acho que é super válido hoje, é o bloqueio seletivo do tronco superior, ok? O que é o bloqueio seletivo do tronco superior, né? Revendo aí, acho que a gente não pode passar adiante sem antes a gente fazer uma breve revisão aí da anatomia do plexo braquial. O plexo braquial ele é composto pelas raízes de C5 até T1, tá? Podendo ter contribuição da raiz de C4 e contribuição também de raízes de T1, T2, tá? Então, logo aqui a gente vê que as raízes de C5 e C6, elas se fundem um pouco mais adiante para formar o tronco superior. E esse é o nosso alvo, tá? É exatamente o tronco superior. Essa técnica de bloqueio seletivo do tronco superior, ela foi descrita primeiro por Burkett em 2014, tá? Ele propôs a injeção de anestésico justamente aqui, e essa técnica, ela vem ganhando espaço justamente para estar fazendo essa preservação do frênico, que é a grande preocupação do bloqueio interescalênico. Então, na verdade, o bloqueio seletivo do tronco superior nada mais é uma técnica refinada do bloqueio interescalênico. Aqui fazendo uma revisão um pouco mais ampla, né, da nossa anatomia do plexo braquial, tá? E a nossa zona de interesse é justamente o tronco superior na junção das raízes de C5 e C6, ok? E logo aqui, a gente já vê um nervo de grande interesse, tá? Principalmente para as cirurgias proximais do membro superior, que é o nervo supraescapular, composto pelas raízes de C5 e C6, ok? Então, o nosso alvo seria exatamente nessa posição, distal às raízes de C5 e C6, mas proximal à saída do nervo supraescapular, para a gente conseguir justamente ter esse alvo que é o nosso maior interesse, que é o ombro, ok? Aqui uma visão também de dermátomo, tá? De inervação do ombro, a gente vê aqui raízes de C6, C5, e vamos nos atentar que um pouco mais posterior a gente tem contribuição também de C7, tá? Então vamos ficar com essa informação aí guardada, porque posteriormente a gente vai ver alguns trabalhos, tá? Falando também da falha do bloqueio seletivo do tronco superior para cirurgias de ombro, provavelmente por conta dessa contribuição de C7. Aqui, de nosso interesse, que é a inervação do ombro, tá? Composta pelo nervo supraescapular, né? Formado pelas raízes de C5 e C6, responsável pela rotação externa do ombro, tá? O nervo axilar, também com contribuição de C5 e C6, responsável pela abdução do ombro. Nervo subescapular, responsável pela rotação interna do ombro, também com contribuição de C5 e C6. E o nervo peitoral lateral, geralmente a inervação cutânea, tá? Com contribuições de raízes de C5 a C7. Bom, as contraindicações referentes a qualquer bloqueio regional, tá? Principalmente a recusa do paciente, como a contraindicação absoluta, alergia de anestésico local, infecção no local de entrada da agulha, alguma presença de malignidade também do local, e coagulopatia também eu coloquei interrogada, porque isso também é uma contraindicação relativa ao bloqueio seletivo do tronco superior, principalmente por ser uma área compressível, tá?
Aqui, também uma visão um pouco mais ampla para a gente estar entendendo, tá? A gente vai localizar, a gente vai colocar primeiro o nosso probe na região supraclavicular e a gente vai subir com esse probe para a gente conseguir procurar, para a gente achar essas raízes de C5, C6, e depois a gente vai fazer o escaneamento, tanto cranial quanto no sentido cefálico, tá? Para a gente estar conseguindo achar e localizar essas raízes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Aqui a posição do probe de inicial na janela supraclavicular. Aqui a gente vê a artéria subclávia, pleura, primeira costela e todo o plexo braquial bem lateral à artéria, tá? Depois a gente vai fazer esse escaneamento, a gente vai lamber o pescoço de forma para cefálico, tá? Aqui a gente vendo aqui o escaleno médio, o músculo escaleno médio, escaleno anterior, raiz de C5 e a raiz de C6 já dividida aqui, ok? Então, a gente vai fazer essa varredura no pescoço, tá? Aqui um vídeo, deixa eu só diminuir o som aqui. Esse daqui é um vídeo mostrando o escaneamento, tá? A gente vai com o probe na região supraclavicular, então a gente vai no sentido cefálico e depois cranial para fazer a varredura aí do plexo, tá? Aqui a artéria subclávia e aqui todo o plexo. Aqui eu estou fazendo no sentido cefálico, tá? Aqui eu vou voltar um pouquinho o vídeo já para vocês perceberem, tá? Aqui a artéria subclávia, notando aqui uma estrutura hipoecóica se juntando aqui em C5, tá? No próximo a gente vai ver descendo, tá? Novamente, gente, acostumando o olhar, tá? Ó, esse daqui é o nosso nervo supraescapular, ok? Aqui C5, C6, e a gente vai aqui, ó, já na janela interescalênica, ok? C5, C6 e C7. Descendo novamente, a gente vai ver uma estrutura hipoecóica se desprendendo, tá? De C5 e C6. É exatamente o nervo supraescapular. Aqui é uma imagem do grupo, tá? Mostrando aqui novamente, né? Novamente, a gente acostumando o olhar aqui, C5, C6, e aqui o nervo supraescapular aqui, se desprendendo aqui do tronco superior, tá? Aqui uma imagem de cadáver mostrando a proximidade aqui do nervo frênico, tá? Das raízes de C5 e C6. C5 e C6 se juntando aqui para formar o tronco superior, e aqui o nosso nervo supraescapular se desprendendo aqui, tá? Justamente aquela estrutura hipoecóica, indo da forma ali, passeando embaixo do omoioide, tá? Bem lateral, indo para a posição posterior, tá? Aqui a gente percebe a proximidade do frênico, por isso essa preocupação, tá? De estar fazendo o bloqueio interescalênico, que a gente vai jogar anestésico aqui na raiz de C5, C6 e C7, e praticamente 100% das vezes a gente vai acometer o nervo frênico justamente por conta dessa proximidade do frênico, tá? Esse frênico, o nervo frênico de forma anatômica, ele está localizado de 1,8 a 2 milímetros da raiz de C5 e C6, tá? Por isso é inevitável esse acometimento do frênico, ok? À medida que o nervo frênico ele vai descendo, a cada 1 centímetro ele vai afastando dessas raízes 3 milímetros. Então, aí é mais um conceito para a gente. Então, quanto mais distal, tá? A gente está conseguindo alcançar esse tronco superior, mais proximamente à saída do supraescapular, a gente pode poupar esse frênico, que é a grande discussão hoje. Aqui mais um vídeo mostrando aí o bloqueio do seletivo do tronco superior. A gente vai ver bem a dispersão do anestésico. Aqui a gente tem o tronco superior e o nervo supraescapular aqui, novamente acostumando aí o olhar aí às estruturas. Você vê duas estruturas hipoecóicas e uma outra se desprendendo aqui. Então, essa é a nossa área de interesse para a injeção do anestésico local, tá? Geralmente a gente vem com a agulha lateromedial, ok? Embaixo dessa musculatura omoioide, tá? E essa dispersão do anestésico, tanto da anterior quanto posterior aqui, tá? Anterior e posterior.
Aqui a gente vê banhando bem, o anestésico banhando bem aqui o tronco superior, tá? Uma outra discussão também da possível preservação do nervo frênico aqui nessa abordagem seria justamente essa limitação aqui da própria face pré-vertebral, tá? E a musculatura também. Então, uma outra questão também que a gente coloca aí seria que quanto mais distal essa abordagem do tronco superior, com volumes menores, tá? Mais difícil seria essa dispersão cefálica do anestésico, tá? E a própria presença das duas musculaturas, tanto do escaleno médio e do escaleno anterior, eles serviriam como uma barreira ali para o anestésico não tá se dispersando tão cefalicamente, tá? As indicações do bloqueio seletivo, justamente para fraturas de úmero proximal e artroscopias de ombro, tá? Mas a grande questão, a grande discussão hoje em dia é se esse bloqueio seletivo do tronco superior ele é válido mesmo para pacientes pneumopatas, tá? E é justamente essa população que a gente tem a preocupação de estar lançando mão, às vezes, de grandes quantidades de opioide por depressão ventilatória no pós-operatório. Então, essa é a grande questão hoje em dia, tá? Se esse bloqueio seletivo do tronco superior ele pode ser aplicado de forma confortável e confiável nesses pacientes pneumopatas, tá? O primeiro estudo, então, a gente vai fazer um aparato aí dos estudos mais relevantes aí da literatura, tá? Eu começo aí por um estudo publicado na SBA, tá? Pelos componentes da escola, tá? O estudo foi de 2020, tá? Eles propuseram uma técnica um pouquinho mais distal, tá? Do bloqueio, justamente você localizando essa agulha um pouco mais profundo a essa face pré-vertebral, bem embaixo do ombro ilhoide mesmo, para a gente estar limitando essa dispersão do anestésico, ok? Aqui a gente vê a artéria subclave e a primeira costela. E um dos parâmetros para esse bloqueio foi justamente a visualização da artéria com a primeira costela, tá? Aqui a gente vê na linha sólida, branca, todo o nosso plexo, tá? Mais a nível da fossa supraclavicular, e aqui o tronco superior, ok? A nossa agulha aí vindo de lateral para medial, e aqui a dispersão do anestésico. Essa estrutura hipoicóica seria o nervo supraescapular. Foi um estudo, então, prospectivo, contando com 10 pacientes de 18 a 65 anos, candidatos à cirurgia de manguito rotator, reparo, foram injetados 5 ml de bupivacaína 0,5, associado posteriormente à anestesia geral, tá? Depois dessa injeção, foi confirmado o bloqueio motor, tá? De deltoide e bíceps, e depois todos os pacientes foram submetidos à anestesia geral. Junto com o estudo, foram injetados 5 ml de corante de azul de metileno em 6 cadáveres. A ventilação ela foi avaliada por tomografia por impedância em 3 pacientes, tá? E os demais pacientes foram avaliados por ultrassom de hemodiafragma ipsilateral, ok? Sem acometimento de frênico, tá? Foi avaliado essa diferença, tá? Da incursão respiratória, tá? Em medida em centímetros, ok? Não foi visualizada diferença tanto pré e pós-bloqueio da variação em centímetro, ok? E essa ventilação por impedância também sem alterações. Eu vou pedir só para fechar o microfone. Tem um microfone aí, se possível fechar, só para não atrapalhar, ok? Alguém está identificado Obrigada. como iPhone 13. Obrigada. Obrigada. Foi satisfatório, tá? O bloqueio sensitivo e motor em todos os pacientes, tá? Todos os pacientes ficaram sem dor em até 6 horas no pós-operatório, tá? E eles falam justamente dessa técnica um pouco mais distal, tá? Que um pouco mais distal referente à primeira técnica proposta lá em 2014, tá? Que seria mais poupadora de frênico ainda, tá? Aqui é exatamente a dissecção do cadáver, mostrando aqui o corante em todo o tronco superior,
tá? Inclusive pegando o supraescapular e poupando o frênico, que é a nossa grande questão hoje em dia, tá? Um outro estudo randomizado, falando justamente da preservação do frênico aí no bloqueio de tronco superior, estudou 126 pacientes, eles foram alocados em grupos de meio a meio, tá? No tronco superior e bloqueio interescalênico, tá? Foram para artroscopia de ombro ambulatorial, injetados 15 ml de bupivacaína, 0,5%. Esses pacientes eles foram avaliados com espirometria e avaliação do hemidiafragma ipsilateral por ultrassonografia, tá? A sedação foi feita com propofol no intraoperatório. Aqui a gente observa aqui nos resultados que o bloqueio de tronco superior ele veio com uma porcentagem de 4,8% de paralisia de hemidiafragma e o bloqueio interescalênico com 71,4%, tá? Garantindo boa analgesia no grupo do tronco superior, tá? O consumo de opioides no pós-operatório foi a mesma para os dois grupos, tá? E aqui, uma grande também vantagem do bloqueio de tronco superior é que os pacientes eles saem com o movimento de mão, tá? Já que a gente está bloqueando o tronco superior, esses pacientes eles saem com o ombro bloqueado, mas eles conseguem ter a apreensão da mão. E isso é um ponto positivo e de grande satisfação para os pacientes, tá? Aqui, justamente, o tronco inferior, tronco médio e o tronco superior aqui, já na janela um pouco mais do supraclavicular, tá? E aqui a gente vê essa setinha, esse círculo amarelo, justamente o nosso nervo supraescapular. Aqui, que é o alvo da agulha, tá? Agulha de lateral para medial. Aqui, novamente, o nosso nervo supraescapular. E aqui a dispersão, mostrando a dispersão do anestésico, tá? Essa é uma tabela mostrando justamente essa diminuição da incursão do diafragma na sala de recuperação medida em centímetros, tá? Aqui 4 centímetros para o tronco superior e 0 para o interescalênico, mostrando que que os pacientes pré e pós-bloqueio, tá, tiveram uma redução de forma significativa da incursão do diafragma, tá? Do movimento do diafragma, tá? Aqui um outro comparativo também, mostrando a paresia completa, parcial e sem paresia de diafragma, também com relevância estatística, tá? Aqui 3 pacientes do bloqueio tronco superior tiveram paresia completa e 46 pacientes do grupo interescalênico com paresia completa. Mostrando aí também, aqui eu já saliento aqui, que também não é uma técnica isenta de paresia, tá? De hemidiafragma. Aqui um outro estudo randomizado, comparando a técnica interescalênica também com o tronco superior, tá? Foram 48 pacientes distribuídos em 2 grupos iguais, injetados 20 ml de anestésico local, 10 de lido a 2% e 10 de ropivacaína 0,75, tá? Ele constatou um grau de anestesia inferior do tronco superior, tá? Esse foi o grande achado do estudo, tá? Ele coloca que provavelmente não seria uma área tão coberta assim, né, de topografia de ombro, tá? E o grau de hemiparesia de diafragma também não foi estatisticamente diferente nos 2 grupos, tá? Então, esse foi um artigo que ele fala bem contra o bloqueio do tronco superior, que pode ser que ele não seja tão favorável, tão amigo assim do frênico, tá? E também de analgesia pós-operatória. Tá? Um outro estudo também da Anesthesiology de 2019, tá? Esse foi o primeiro estudo randomizado aí, comparando as 2 técnicas, tá? Com N de 80 pacientes, foram injetados 15 ml de ROP a 0,5%, a avaliação da paralisia de diafragma foi feita por ultrassom e da função pulmonar por espirômetro, tá? Todos os pacientes receberam anestesia geral pós-bloqueio, tá? Aqui mostrando, esse daqui é o modo M, eles colocaram todos os pacientes, foram avaliados pré e pós-bloqueio no modo M do diafragma, tá? Esse paciente aqui, em específico, ele teve pré-bloqueio, uma diferença aqui da INS e expiração de 2,5 centímetros, tá?
do diafragma, e aqui, pós-bloqueio, diferença de 1,18 centímetros, mostrando aí uma redução de 50% aí dessa variação da amplitude do diafragma, tanto índice quanto expiração, na expiração, mostrando aí uma paresia parcial do frênico, tá? Caracterizada no estudo como parcial, tá? O resultado do estudo, ele fala que o score médio de dor nas 24 horas pós-operatórias não teve diferença, tá? A analgesia, o bloqueio motor, a qualidade do bloqueio motor, a duração da analgesia pós-operatório, consumo de analgésico, tanto de resgate no pós-op, quanto o consumo de opioides em 24 horas foram semelhantes. Aqui mostrando a isenção da paresia parcial e completa dos dois grupos, mostrando diferença estatística, tá? Um ponto aí para o bloqueio do tronco superior, tá? Aqui uma outra decréscimo, né, da incursão diafragmática medida em porcentagem, tá? Mostrando aí um menor decréscimo no grupo do tronco superior, também outro ponto positivo, tá? Ponto para o tronco superior, tá? E a redução do volume expiratório forçado aqui, mostrando uma maior redução aí no grupo interescalênico, mais um ponto para o bloqueio de tronco superior. Um outro estudo também randomizado, tá? Comparando a técnica, eu não poderia deixar de falar dessa técnica um pouco mais distal, tá? Que é o bloqueio do supraescapular subomioide, tá? Mais na janela supraclavicular, ok? Então, a gente estaria um pouquinho mais distante aí do frênico, tá? Comparando com o bloqueio interescalênico. Todos os pacientes foram ambulatoriais, tá? Submetidos ao bloqueio e anestesia geral. Os pacientes ASA 1, ASA 3, o N de 136, então bem significativo aí de pacientes, tá? Os anestesistas, eles foram treinados em 2 dias, tá? Todos os anestesistas, passaram por treinamentos, tá? E os anestesistas que no final desse treinamento estariam aptos para realizar o bloqueio, eles eram convocados para estar realizando o estudo, tá? O bloqueio foi realizado com 15 ml de ropivacaína a 0,5%, tá? Aqui, eu não sei se vai ficar difícil para vocês verem, tá? Aqui a gente já está mais ou menos, a gente já está na janela supraclavicular, a gente tem aqui a clavícula, a artéria subclávia e todo o plexo braquial aqui, látero-artéria, tá? Mostrando aqui o tronco superior, músculo omioide, o tronco médio e o tronco inferior, tá? Aqui, bem pequenininho aqui, o supraescapular saindo, já descolando do tronco superior, tá? Essa seria o nosso alvo de anestésico. Aqui já o anestésico aqui, bem em volta do tronco superior, envolvendo todo o tronco superior, tá? Não só o supraescapular, tá? Uma outra vantagem também dessa técnica subomioide, né, seria essa difusão do anestésico, para a gente estar pegando também não só o supraescapular, mas também as raízes mais posteriores desse tronco superior, para a gente estar pegando o subescapular e o nervo axilar também responsável por grande inervação ali do ombro, tá? Que é de grande zona de interesse, ok? Bom, os dois grupos com ótimo bloqueio sensitivo e motor, tá? A qualidade da analgesia foi semelhante nos dois grupos. Foi medido também o grau de complicações. Esse estudo ele foi bem detalhado, ele tem uma tabela bem detalhada, que estava tão grande a tabela, eu não consegui colocar aqui na aula. Mas, assim, eles mediram até o grau de satisfação dos pacientes, se os pacientes dormiram bem, foi perguntado para os pacientes como que eles passaram com relação à dor, e a qualidade, inclusive, a qualidade de sono dos pacientes, tá? Um outro porém do estudo, não foi medido, não foi quantificado o grau aí de paresia hemidiafragmática, foi só medido o grau de hipoxemia no pós-operatório, tá? Então, não foi abordado nenhuma questão referente à paresia de hemidiafragma. Aqui, a conclusão do estudo, os dois bloqueios foram semelhantes com relação à dor pós-operatória, consumo de opioides e consumo de analgésicos no pós-operatório, mostrando que o bloqueio de tronco superior não é inferior à técnica interescalênica. Bom,
As complicações do bloqueio seletivo do tronco superior, principalmente a lesão neuronal, tá? Essa lesão neuronal, ela estaria um pouco, vamos dizer assim, a gente estaria um pouco mais protegido, porque na técnica interescalênica, fazendo uma comparação um pouco bruta, tá, da técnica interescalênica para o bloqueio seletivo do tronco superior, na técnica interescalênica, que você vai direto nas raízes, essas áreas, essas bolinhas hipoecóicas, a camada facial é muito fina, tá? Mais a nível de raiz mesmo, de C5 e C6, tá? A camada facial é muito fininha. Então, a gente pode ter um pouco a gente pode ser confundido, tá? Tanto no que é subepineural, quanto o que é extraneural na hora da injeção do anestésico. Então, essa lesão neuronal, ela é um pouco mais pronunciada no bloqueio interescalênico do que no bloqueio seletivo do tronco superior, tá? Já a nível de tronco, a gente consegue ver mais bem delimitada essa fáscia, tá? Essa camada facial em volta do tronco, tá? Então, a gente é uma área um pouquinho mais hiperecóica, então a gente consegue diferenciar melhor, tá? O bloqueio do frênico, a gente não tem evidências ainda atuais que a gente garante que 100% dos pacientes submetidos a bloqueio de tronco superior vão ter poupar o frênico, tá? Claro, a intoxicação por anestésico local referente em todos os bloqueios, que a gente precisa sempre ver a dose tóxica do anestésico local antes de qualquer bloqueio. Então, fica aí ainda a dúvida, a meu ver, ainda é uma dúvida, a gente ainda precisa de mais evidências aí para tá trazendo o bloqueio seletivo do tronco superior para um patamar aí mais confiável, tá? Eu coloco aí que quanto mais você diminui o volume da injeção aí no bloqueio do tronco superior, né, menos anestesia a gente garante para o paciente, né? Então, será que esse paciente vai estar coberto no pós-operatório como um bloqueio interescalênico bem feito, né? Então, essa é a grande questão hoje do bloqueio seletivo do tronco superior. Seria um bloqueio analgésico e não um bloqueio anestésico, tá? Se for um bloqueio anestésico, a gente vai lançar mão de volume, lançando mão de volume, a gente acomete mais o frênico, mais a chance de acometer o frênico, tá? Aí a questão dos maiores volumes, e aí eu sempre gosto dessa questão, num paciente pneumopato, o que a gente vai lançar a mão? Eu vou colocar esse paciente em ventilação mecânica, tá? Que eu posso também estar recrutando, fazendo esse recrutamento alveolar, para estar garantindo um pós-operatório legal para o meu doente pneumopata, ou eu vou lançar a mão de uma possível paralisia hemidiafragma, tá? O que é melhor para esse doente pneumopata? Tá? A gente garantir que ele não vai ter o bloqueio de frênico, ou a gente ficar naquela dúvida que mesmo fazendo um bloqueio que seja poupador de frênico, tá? Mas que em pequenos volumes e com as técnicas também corretas, ainda tem uma margem de paralisia de hemidiafragma, paralisia de frênico, tá? Então, essa é a grande questão hoje que eu coloco aqui. O que seria melhor a gente fazer? Essa anestesia geral ou uma possível paralisia aí de hemidiafragma. Então, ainda é uma questão o bloqueio seletivo de tronco superior, tá? Mas em se pensando em pacientes normais, asa 1, asa 2, eu acho que é um bloqueio que tem grande valia aí para ombro, principalmente por essa questão dos pacientes estarem mexendo a mão no pós-operatório, tá? A gente tem essa cobertura analgésica bem principalmente nos pacientes submetidos à artroscopia de ombro, que é uma cirurgia ortopédica que tem um potencial de dor bem importante no pós-operatório, tá? Garantindo aí esse bloqueio de ombro, de bloqueio de raízes um pouco mais altas, fazendo esse bloqueio seletivo do tronco superior e preservando essas partes mais distais. Era isso que eu tinha aqui para falar. Agradeço a presença e a atenção de todos. Lívia, em primeiro lugar, parabéns pela ótima apresentação. Eu gostaria de colocar alguns pontos aqui. A primeira coisa que eu queria comentar é que eu adoro o bloqueio seletivo do tronco superior, mas a gente não conversa assim, né? A gente tem que conversar sobre literatura. E você mostrou vários trabalhos aí, inclusive um trabalho aqui nosso da escola, que está o Léo, tá o Dr. Thiago Moe, a professora Rio.
A primeira coisa que eu quero colocar é: eu considero o bloqueio seletivo do tronco superior da literatura como um bloqueio seguro, inclusive para pacientes pneumopatas, obesos, mas tem um trabalho seu que você colocou aí, que é o principal trabalho que dá a literatura no momento de falar muito contra, mas assim, o que chama a atenção nesse trabalho é um volume extremamente alto e uma concentração anestésica extremamente alta. Você colocar hoje 20 ml com xilo a 2% e roupa a 0,75, são doses, massa anestésica extremamente alta, muito muita coisa. Muita coisa. Porque assim, a gente sabe que uma roupa é a meio, e mesmo uma roupa anestésica, né? E se você quer um bloqueio analgésico, você poderia até trabalhar com uma roupa aí 0,375, 0,2 já é muito, bem analgésico mesmo. E ele queria fazer um trabalho anestésico, né? Porque ele não colocou ali associado à anestesia geral. Mesmo assim, a gente sabe que se ele quer anestésico, ele podia ter trabalhado com uma roupa a meio, ou mesmo com uma estilo a 1,5. E esse volume, né? Quem faz bloqueio seletivo do tronco superior, a gente não passa de 12 ml, tá? Então quando você mete uma massa anestésica alta, até considerada desnecessária pela literatura atual, e um volume alto que nem esse, desculpa, mas aí ele já não está nem tanto fazendo um bloqueio seletivo do tronco superior, porque esse anestésico local, com todo esse volume, ele acaba dispersando, entende? Então, assim, se olhar aí o que tem na literatura sobre bloqueio seletivo de tronco superior, a gente vê volumes aí variando de 5 a 12 ml. As pessoas, no máximo, tem outro trabalho que se mostrou aí de 15 ml. A gente não passa desse volume. E você vê que naquela imagem daqui do nosso grupo, inclusive a imagem que eu fiz junto com o Bruno, o vídeo que você colocou, a gente fez 10 ml e você vê que era um paciente... Você vê uma dispersão boa, né, Cris? Lindo, você vê, excelente. A gente fez 10 ml, era um paciente de 155 quilos, entende? Então, assim, era um paciente que estava entubado, um paciente extremamente obeso, e a gente fez com 10 ml, o paciente acordou super bem analgesiado, entende? Então, assim, a primeira crítica que eu tenho, que não tem como deixar ileso passar aí, é que o principal trabalho que temos hoje na literatura que fala contra o bloqueio seletivo do tronco superior, ele está usando uma dose que não se usa, não só de massa, quanto de volume. Então, esse é o grande viés, né? Sem dúvida alguma, não temos como desconsiderar isso. Dentre as possibilidades que temos hoje para analgesia de ombro em pacientes pneumopatas, obesos, nós temos o shoulder e o bloqueio seletivo do tronco superior. A gente vai ter uma aula de shoulder, e o shoulder também, ele é uma proposta analgésica, não tem como você fazer ele como anestésico, né? Você vai fazer o bloqueio seletivo do supraescapular via posterior, combinado com o nervo axilar. O que temos contra o shoulder é que ele é uma técnica mais difícil, né? Precisa aí de uma dificuldade de execução um pouquinho maior, mas que também precisa de estar a anestesia geral. O que eu queria colocar eu gosto muito do bloqueio seletivo do tronco superior e considero que hoje a medicina caminha para técnicas menos invasivas. Entendam que quando a gente pensa que o bloqueio interscalênico, a gente está colocando a agulha lá no meio das raízes, né, com a agulha muito próxima à raiz, e você colocou muito bem que as raízes já não têm essa proteção de tecido conectivo, porque ela está ali, acabou de sair do neuroeixo. Então, a chance de uma possível lesão, de você fazer um posicionamento aí, um agulhamento na divertida é maior. Então, eu acho que é uma técnica promissora, o bloqueio seletivo do tronco superior, sim, inclusive para pacientes não pneumopatas. Hoje, na minha prática clínica, eu adoro esse bloqueio, eu faço bastante anestesia para cirurgia de ombro, e assim, a gente percebe que quando o paciente acorda e ele mexe a mão, o grau de satisfação é outro. Você fala para ele, olha, o seu ombro está dormindo, mas aí abre e fecha a mão, ele já fica mais contente. E aí eu queria colocar isso para você. Se você tivesse que escolher o que você prefere hoje? Fazer bloqueio interscalênico ou bloqueio seletivo do tronco superior? Bloqueio seletivo de tronco superior. Inclusive, eu tenho aplicado bastante na minha prática,
esse bloqueio seletivo de tronco superior, né? E é incrível, esses pacientes saem mesmo mexendo a mão. Ele fala assim, não, doutora, eu não, estou tranquilo, sem dor, mas a minha mãozinha está aqui, tudo. Eu acho que é até mais confortável para ele, né? A questão assim, opa, eu não estou com... Né, essa questão do mexer a mão, e isso é uma segurança para ele também, né? Para os pacientes, né? Eles se sentem mais confortáveis, com É. certeza. Assim, a gente percebe, não cai... a gente está com um trabalho em andamento, inclusive é o trabalho de um dos fellows, né? Que a gente está avaliando aí essa analgesia pós-operatória, mas a gente percebe que não há mudança de analgesia pós-operatória, mas é claro, a gente tem que respeitar aí dose, volume, que a gente sempre fala em todas as aulas, né? E assim, eu acredito que o Léo não está online, mas ele também adora esse bloqueio, que vai ser usado até para pacientes que não têm não seja pneumopata, obeso, mas é lógico, né, gente? Às vezes, o paciente, aqueles pacientes muito brevinhos, às vezes você vai fazer a imagem e você sai ali da janela subescapular e sobe, e você fala, nossa, já estou no esqueleto. Uhum. Né? Tem pacientes que é muito rápido, que são muito curtinhos. E a gente fala, caramba, cadê? E acontece isso. Né? Então, a gente tem que colocar, assim, respeitar que existem pacientes que a anatomia, as anatomias são mais complexas, são mais difíceis. É um bloqueio que exige um conhecimento maior, sim, uma maturidade de entendimento. Desculpa Pode falar. te cortar, muitos estudos falam dessa variação anatômica, né, Cris? Das raízes C5, C6, um passa por cima, outro passa por baixo do escaleno e tudo, né? E eles falam, assim, em alguns estudos, mesmo se você não vê a saída do supraescapular, você pode escanear C5, C6, juntou, você já está autorizado a fazer ali o bloqueio, a injeção do anestésico, né? Mesmo se você não visualizar ali o supraescapular se desprendendo do tronco, né? Exato, exato. É lógico que a gente adora ver a bolinha saindo, né? Uhum. Mas se a gente não vê o supraescapular saindo, juntou, você pode fazer. Que nem eu falei, a gente percebe que esses pacientes de ombro, muitos são brevilíneos, com esse pescocinho mais curto. E aí, às vezes, você não vê mesmo o supraescapular saindo igual bonito, igual aquele lá, né? Mas se você conseguir fazer o bloqueio do tronco superior, eu acho que é uma técnica ótima. Você já está ali no tronco, né? Então, ali os pacientes têm mais tecido conectivo, a chance de você fazer uma possível lesão neuronal é menor, né? Uhum. Isso é um fato. Então, acho que a gente tem que pensar, sim, sobre essa possibilidade, porque a medicina caminha para condutas menos invasivas, né? Colocar aí eu sei que tem gente que faz bloqueio seletivo de tronco superior com 7 ml. Acho que a gente tem que avaliar, não existe uma receita de bolo, tem que avaliar se, olhando, a gente vê a dispersão do anestésico local, se aquela dispersão foi boa, né? Se fez aquela ilha, como a gente gosta, né? Às vezes, com 7 ml, fez e acabou, beleza. Às vezes, você precisa fazer 10 ml, né? Mas eu acho que 12 aí é o seu limite, né? Porque senão você começa a fazer muito volume e aí você pode aí dispersar para o prêmio. E eu acho que hoje, mais do que nunca, né, o pessoal tá aí priorizando aí a recuperação rápida dos pacientes, né, Cris? Essas cirurgias ambulatoriais, né? Então, assim, mesmo em pacientes pneumopatas, eu acho que seria válido aí essa diminuição um pouco do volume para estar garantindo aí uma analgesia legal, né, para a gente estar liberando esses pacientes o quanto antes para casa, né? Sim, porque dor é algo limitante. É o limitador, né? Limitador e que você acaba segurando o paciente mais tempo internado. Isso é um fato. Eu quero abrir antes da gente, se alguém tem alguma dúvida, mandar mensagem, pode ser escrito, pode ser falado, as pessoas ficam com vergonha. E eu falo muito, né? Cadê a galera? Ó, todo mundo quietinho, sempre assim, tá todo mundo quietinho, escondido, aí ficam me mandando mensagem depois do Instagram. Não é assim? É assim. Vou aqui abrir para deixar aqui se alguém se manifesta. Ninguém vai levantar a mãozinha? Ó, tem 10 pessoas, todo mundo quietinho. Olhando aqui, não tem problema. Mas é isso, eu acho que realmente eu considero uma técnica professora. Aliás, no momento, eu só faço intercalente se eu tiver. Agora, é diferente, né? Vamos colocar uma coisa.
na mão, que os meninos fazem, vocês fazem aí, o bloqueio de forma anestésica, aí não tem jeito, né? Aí você tem que fazer o bloqueio seletivo para analgésico, né? Então você tem que associar a anestesia geral. Agora, na casinha lá, que a gente tem que fazer, a gente não faz geral para todo mundo, mas são 4 salas para cirurgia ambulatorial. Então, aí é bloqueio interescalênico, sim, né? Para você estar garantindo também C7, né, Cris? Né? Não, fora que assim, faz TEC cervical superficial, faz TEC, porque eles pegam aquele campo de pano e sutura em cima do paciente, às vezes faz até um serraço para poder garantir. Mas temos que sempre adequar a nossa anestesia à nossa situação, ao nosso paciente. Isso tem que ficar claro também, né? Gente, ó, se ninguém se manifestar, vamos encerrar, né, Lívia? Bom, pessoal, ninguém se manifestou. Olha, eu já dei, mas é que eu estou enrolando. Eu agradeço a Lívia, que fez essa aula maravilhosa. Agradeço também a todos que estão participando. Muito obrigada. E bom dia a todos. Obrigada, tá, Cris? Bom dia a todos aí. Obrigada, Cris. Bom dia. Tchau, tchau.